Olá, amado irmão e irmã, que a paz de Cristo alcance teu coração. Para a gente começar a nossa homilia, eu quero fazer uma pergunta para você. Hoje, não sei que hora que você está vendo, mas você já parou para pensar, para trazer viva na memória e no coração o quanto Jesus ama você? Você se recordou disso? O quão precioso você é para Ele? O quão grande é o amor que Ele tem pela tua vida? Então para e apresente o teu coração diante desse amor, porque nós cremos e temos convicção nisso, que nós queremos ouvir a palavra dele, porque a palavra de Deus é o amor dele sendo derramado na nossa vida. Então acolhe com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero acolher, Senhor, a tua palavra, porque o teu amor me cura, me orienta, me liberta, me salva. Fala, Senhor, ao meu coração. Eu creio em Ti. Amém. Vamos então ouvir o evangelho de hoje, que é narrado por São Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na escuridão da vida que nós temos que enfrentar na travessia dessa história, a fé é a luz que nos ajuda a ver bem. Em primeiro lugar, nos ajuda a ver quem Jesus é. Por isso, então, cada movimento de fé que você faz, que eu faço, é para nos ajudar a ver Jesus, o Filho amado do Pai, o Messias Salvador. E no trecho que nós acabamos de ouvir, se a gente pega lá no começo, gente, eu queria parar a reflexão aqui só nesse primeiro versículo, porque ele é tão profundo. Quando Jesus fala para os discípulos: "Ó, pode ir na frente que eu vou ficar aqui", e ele fica se despedindo da multidão. Você se lembra que a multidão são mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que ontem nós vimos Jesus multiplicando o pão e alimentando elas. Jesus não apenas deu o pão, não, Jesus estava tão envolvido com aquela compaixão comprometida que ele fica ali se despedindo, conversando pessoalmente. É muito amor, é muito envolvimento que Jesus tem com a história do seu povo. Jesus está profundamente envolvido com a tua história. Ele não apenas te dá uma graça, um milagre e manda você seguir teu caminho, não. Ele se importa, ele é carinhoso, ele é atencioso, ele está aí. Não é lindo isso? Depois, o que Jesus faz? Jesus se retira e vai rezar.
Aqui nós vemos uma outra característica de Jesus. Jesus, que trabalha, que realiza os sinais do reino, que tem profundo amor pelo ser humano, é em primeiro lugar o Filho amado do Pai. E ele tem intimidade com esse Pai. Então nós vamos ver muitas vezes Jesus que está em oração, ali a sós, quieto, refazendo as suas forças, enchendo o seu coração com a unção que o Pai lhe concede para ele continuar a sua missão salvífica. É no amor do Pai que Jesus, o Filho, encontra o alimento necessário para ele realizar a sua obra, instaurar o reino e dar vida aos seus. Então Jesus trabalhou, depois descansou na oração e agora no meio da noite ele vai ao encontro dos discípulos. Como que ele está? Pleno do amor que ele do Pai recebeu e para o povo ele transmitiu. Então ele vai caminhando sobre as águas, contra toda a dificuldade, contra toda a contrariedade, contra tudo aquilo que assustava os discípulos. Jesus vai sereno, já aqui revelando a sua divindade, porque caminhar sobre as águas e depois exercer o domínio sobre elas mostra que Jesus é o próprio Deus que veio até nós, porque só tem domínio sobre a natureza aquele que faz parte da sua criação. E Jesus, com o Pai e o Espírito, é a fonte e a origem de tudo que existe. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que ele se preocupa conosco, que ele se envolve com a nossa vida, que ele é filho obediente e fiel ao Pai e que ele vem enviado pelo Pai para nos socorrer em nossas necessidades. E é isso que nós vemos no Evangelho. Jesus que vai ao encontro dos discípulos, Jesus que vai ao encontro das multidões para ajudá-las, para socorrê-las. E aqui então a gente precisa entender que para que a vitória de Cristo, para que o poder de Jesus libertasse aquele povo de todo mal, o que eles fizeram? Eles foram até Jesus. A multidão lá no deserto foi. Jesus estava lá, o povo foi, por isso então viu a multiplicação dos pães. Aqui no trecho que nós acabamos de ouvir, Pedro está na barca, ele vê, reconhece Jesus pela voz, pelo diálogo e vai até Jesus. Depois, no final do evangelho, lá nós vemos uma multidão que, reconhecendo que é Jesus, vai até ele e recebe dele a graça que precisavam para aquele momento. E o que foi, meus irmãos? Qual foi a força que moveu esta multidão até Jesus? Qual foi a força que tirou Pedro no meio daquela situação de dentro da barca para que ele caminhasse? Foi a fé em Jesus. Se você deseja caminhar diante das situações que te assustam, se você deseja vencer o mal que te cerca, você precisa se mover pela fé. É a fé que vai te levar até Jesus. E em Jesus você encontrará o auxílio para tudo aquilo que você está vivendo. Tenha fé. E o primeiro passo para a fé é você se desvencilhar daquilo que te paralisa. Se Pedro tivesse ficado ali, parado no medo que ele estava sentindo, ele não tinha ido. Porque quando Jesus chega, eles acham que é um fantasma e eles gritam de medo. O primeiro grito que Pedro dá é um grito de medo, porque ele ainda não tinha reconhecido que era Jesus. Mas quando ele ouve a voz de Jesus, e ele diz, não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro sente a fé renascendo dentro dele, e uma fé capaz de movê-lo. A fé que Pedro sentiu quando ele ouviu a voz de Jesus o moveu. Por isso ele saiu do barco. E por isso ele caminhou sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas. Porque ele colocou em Jesus a sua esperança. Não era a situação que estava fácil. Mas é porque ao reconhecer Jesus, ele falou, a minha esperança é nele que eu confio. E é nesta confiança que eu vou. E ele vai. Só que há um segundo momento onde o vento bate. E muitas vezes aquilo que nós estamos enfrentando, ainda que a gente tenha fé, quando bate, quando nos toca, nos levam a vacilar na fé. Só que Pedro tinha colocado em Cristo a sua esperança.
Ele perdeu um pouco, ele vacilou e começou a afundar. Mas quando ele está afundando, ele se lembra: eu tenho Cristo, eu tenho Deus. E então ele grita mais uma vez, agora não de medo, mas é um grito de confiança e esperança: Senhor, salva-me. Esse é o grito que deve sair do nosso coração diante das situações difíceis da vida. Coloque em Cristo a sua esperança. Lance o teu olhar para Ele no momento difícil e peça: Senhor, salva-me, ajuda-me. E então o Senhor, que tanto te ama e que é tão envolvido com a tua vida e que vem para te ajudar, te tomará nas mãos e te ajudará. Creia, Jesus é a nossa esperança e Ele não falha, porque Ele é Deus e tem o poder sobre todas as coisas. Que a tua fé seja maior e mais forte que o teu medo. Que a tua fé seja maior e mais forte do que tudo aquilo que você está enfrentando. A tal ponto de você, ao ouvir a voz de Jesus, como está ouvindo agora, você se levante e vá ao encontro dele. Busque por Jesus, porque na hora que você estiver na presença dele, não há mal que te leve a afundar. Nem mesmo a nossa fé fraca, porque até dela ele nos salva. Reze com fé: Senhor, fale ao meu coração como falastes ao coração dos discípulos. Não tenhais medo, coragem, sou eu. E que ao ouvirmos a tua voz presente no Evangelho, nós coloquemos em ti a nossa esperança, para que a nossa fé se fortaleça e por ela a gente se mova. Que Deus abençoe você nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.